Olá, amigos do Projeto de Vida Plena. Nós temos trabalhado esse ano em cima de um tema muito importante, que é a visão conjugal 2020. E nós estamos falando, desde a última reunião, sobre planejamento. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo da última reunião, eu recomendo que você assista. Falamos sobre planejamento abordando a área financeira, onde tem sido o recurso para ajudar muitos casais no equilíbrio do seu relacionamento, para que aquilo que nós buscamos dentro do nosso relacionamento conjugal não seja simplesmente um sonho, mas uma realidade. E para que você alcance isso, é preciso que você trabalhe dentro de um planejamento. Dando sequência a esse assunto, planejamento, nós queremos abordar hoje de uma forma mais ampla a questão planejamento, não mais na área financeira, mas sim na forma como vivemos no nosso dia a dia. E eu posso dizer que alguns fatores, eles interferem no nosso planejamento. Alguns fatores interferem no nosso planejamento. Na realidade, nós vamos observar que o ser humano trabalha muito em cima da sua individualidade. Essa é uma maneira, na nossa natureza humana, da pessoa estar trabalhando, voltando a sua atenção para si mesmo. Aliás, a natureza humana tem algumas características que nos chamam a atenção, como, por exemplo, egoísmo, a competição, a maneira do ganho próprio em primeiro lugar. Isso são características do ser humano. No egoísmo, ele está preocupado com aquilo que ele possa receber. E muitas vezes até isso é mal interpretado quando a pessoa pensa que ela precisa dar para então poder receber. Isso não traz o resultado que a pessoa busca e isso frustra muitos relacionamentos. E eu posso até dizer que isso é causa de infelicidade na vida de muitas pessoas. Porque, na realidade, quando você dá pensando em receber, você aumenta uma expectativa e essa expectativa pode não ser alcançada. Quando você faz algo, quando você doa, quando você dá, quando você é generoso e não espera receber, você é beneficiado por aquilo que você faz. E, na realidade, isso gera na pessoa um bem-estar. Quando a pessoa faz, quando ela doa, quando ela se emprega em bem de outros, ela gera hormônios de bem-estar. E um deles, que eu tenho mencionado com bastante frequência, é a ocitocina, que é produzida no nosso organismo à medida que nós nos damos naquilo que fazemos. É uma forma de estarmos sendo recompensados com aquilo que nós estamos oferecendo aos outros. Não propriamente aquilo que o outro possa fazer por nós dentro daquilo que nós fazemos. Aí nós vamos trabalhar fugindo dessa linha do egoísmo. Na competição, sempre há aquele que busca trabalhar sendo o vencedor. Ou seja, toda competição busca um vencedor. No individualismo, dentro de uma relação conjugal, isso torna-se extremamente perigoso. Porque é preciso que entendamos que esse é um fator prejudicial que interfere no relacionamento conjugal. Quando falamos de ganho próprio em primeiro lugar, a pessoa está objetivando o que ela vai ter, o que ela vai alcançar, ela está pensando no resultado que ela vai ter,
independente se aquilo vai ser exclusivamente seu ou vai ser compartilhado com outras pessoas. E quando nós falamos de casamento, falamos de planejamento, é preciso que entendamos que casamento é uma sociedade. Casamento é uma sociedade. Quando eu falo de sociedade, pense numa organização de uma empresa com 2 sócios, onde cada um dos sócios tem 50% dessas ações. Isso é o que representa essa companhia, o que representa essa sociedade dentro do casamento. Quando o casal busca o relacionamento conjugal, isso nós chamamos de uma sociedade. Sociedade essa que precisa ter a participação de ambos com percentuais iguais nessa sociedade. Tanto ele quanto ela. À medida que a família vai sendo constituída, o que acontece? Vêm os filhos, e quando os filhos surgem, eles fazem parte dessa sociedade. No primeiro momento, quando os filhos ainda pequenos, eles apenas têm privilégios. Mas à medida que eles crescem, além de privilégios, eles passam a ter responsabilidade. Então, os filhos, dentro dessa sociedade, eles terão privilégios e responsabilidade. Acontece, porém, que mesmo que os filhos cresçam, mesmo que os filhos tenham uma participação maior dentro desse contexto de família, definitivamente eles nunca terão partes iguais aos seus pais. Por quê? Porque os pais sempre serão, dentro dessa sociedade, os sócios majoritários para que a posição de pai e mãe seja reconhecida dentro de uma hierarquia familiar e os filhos sejam submissos àquilo que dentro dessa família está sendo estabelecido. Isso faz parte do planejamento. Quando trabalha-se de forma individual, ou seja, tanto o pai como a mãe, como os filhos, eles na realidade estão dentro de um mesmo ambiente, mas cada um vivendo a sua vida segundo aquilo que pensa, aquilo que deseja, aquilo que tem como objetivo. Individualismo prejudica o planejamento conjugal. Outro aspecto que interfere na questão do planejamento conjugal é o que eu digo modelo de casamento dos pais. Ou, em outra linguagem, a falta de exemplo dos pais. Modelo de casamento. Quando eu falo de modelo de casamento, eu vou dizer que existe aquele modelo em que ele prevalece, ou seja, é um pai autoritário, é um pai controlador, é um pai que tem a sua posição de predominância no relacionamento. Depois vem os filhos, e muitas vezes, por fim, é que vem a esposa. Esse é o modelo que não é saudável. Ou mesmo também o modelo em que ela prevalece, a mãe prevalece, a mãe é autoritária, a mãe é controladora e ela coloca os filhos logo a seguir e, por fim, o marido. Em muitos conflitos que eu posso presenciar, eu vejo essa forma de relacionamento muito ativa. Eu ouço muitas reclamações, tanto por parte de homens como de mulheres, que se sentem em segundo plano, ou até, por que não dizer, em terceiro plano, porque há um que está dominando e o cônjuge não está participando da forma que deveria estar participando. Isso é prejudicial.
A grande verdade é que nós trazemos para dentro da nossa relação um modelo que nós aprendemos. E eu sempre digo que não existe modelo 100% de casamento. Até porque, quando alguém tenta ensinar um modelo, isso pode ser algo que seja um engano para quem ouve. Sabe por quê? Aquilo que funcionou com um casal pode não funcionar com outro casal. Então, o modelo de casamento é muito relativo. O que eu sempre enfatizo é a importância da base. Por quê? A base do casamento precisa ser aplicada em toda relação conjugal, que é amor, respeito, confiança. E o modelo vai ser construído pelo casal. Se os cônjuges entendem a importância da sociedade, automaticamente não haverá individualismo. Haverá sim um entendimento para que o modelo ideal seja construído. Entenda que não estou falando da individualidade, eu estou falando do individualismo que é prejudicial. Porque a individualidade, entenda bem uma coisa, ninguém perde a sua individualidade dentro do casamento. Só que, se entendermos até quanto nós vamos empregar a nossa individualidade, nós vamos saber trabalhar no sentido de que a nossa individualidade não prejudique a nossa conjugalidade. Porque nós temos uma sociedade, nós temos alguém que compartilha conosco, nós precisamos dividir as nossas ideias, nós precisamos fazer juntos esse planejamento. Quando a individualidade prejudica a nossa conjugalidade, na realidade, isso aí está se tornando individualismo. E no individualismo é prejuízo, porque vai levar a outra pessoa ao grau, ao ponto, ao estado de anulação. Porque o que prevalece é aquilo que essa pessoa pensa, seja ele o marido ou a esposa. Porque isso depende muito do relacionamento. Em alguns casos, eu vou encontrar maridos que predominam, em outros casos, eu vou encontrar a esposa que predomina. E isso precisa ser entendido e trabalhado pelo casal. Porque o modelo que trazemos de casa interfere, ou seja, pensamos que vamos reproduzir aquilo que vimos acontecer com o nosso pai, com a nossa mãe. E na realidade eu sempre afirmo que o importante é trazer o melhor. O que cada cônjuge pode ver no casamento dos seus pais, aquilo que é positivo, aquilo que é construtivo, aquilo que vai fazer com que o seu relacionamento seja melhor ainda do que foi o relacionamento dos pais. Para isso é preciso que você pegue o melhor do seu relacionamento, dos seus pais, e pegue também o melhor que o seu cônjuge possa trazer do relacionamento dos pais dele. Aí sim, quando você reúne o melhor de um lado com o melhor do outro, você então estabelece um modelo que certamente vai atender a expectativa dos cônjuges, e esse casamento será muito mais seguro do que se apenas trabalhar no pensamento, no individualismo, na ideia de uma pessoa apenas. Então entenda bem uma coisa, mais um fator que pode interferir no seu planejamento, além da questão do individualismo, a questão do modelo que trazemos dos nossos pais. Outro fator que interfere no planejamento. Gostaria que você pensasse nisso. Por quê? Todas as pessoas entram numa relação com expectativas. A grande verdade é que as nossas expectativas, elas sempre são fortes, elas são altas, elas são grandes. Porque idealizamos um casamento,
e esperamos ter um resultado de acordo com aquilo que nós projetamos. E muitas vezes as nossas expectativas elas não são cumpridas. Até porque algumas, eu posso dizer, elas são falsas. E sendo falsas, jamais serão atendidas. E é preciso que tenhamos cuidado com isso. Expectativas irreais também formam parte dos fatores que interferem no planejamento conjugal. Quais expectativas? É preciso que você avalie o que você espera do seu casamento. Eu posso citar alguns exemplos de expectativas irreais, como, por exemplo, ela será como a minha mãe. Ou seja, as coisas que você espera que ela faça, e é muito frequente ouvir isso no sentido do proceder em casa, da maneira como lida com as coisas, até mesmo no preparo de comida, na arrumação, no lidar com os filhos. É muito frequente esperar que aconteça da forma como aconteceu na sua casa de origem. E entenda, você está casando com outra pessoa e nunca a sua esposa será como a sua mãe. Nunca o seu marido será como o seu pai. Então, ter essa expectativa é uma expectativa irreal. E isso não funciona. Isso interfere no seu planejamento, porque isso traz frustração. Outra expectativa que eu poderia dizer que também é irreal é quando a pessoa pensa que o nosso relacionamento sexual será sempre romântico e cheio de prazer. Ou seja, quando nós falamos de necessidades emocionais, eu vou dizer que o relacionamento sexual, ele é parte da nossa vida que precisa ser construída suprindo as necessidades emocionais. E quando eu falo de necessidades emocionais, eu vou mencionar que a afetividade é um fator importante dentro dessa necessidade, e a necessidade que nós temos no relacionamento sexual será em decorrência também da nossa vida afetiva. Não podemos isolar, no sentido de que a nossa relação sexual não tem a ver com a nossa vida afetiva. Aí o que acontece? Pode surgir uma situação em que a pessoa se sinta frustrada, porque é como se não houvesse correspondência dentro dessa relação. E eu posso dizer com certeza que, se não trabalharmos a vida afetiva, o relacionamento sexual nem sempre será satisfatório. E isso frustra muitas pessoas e dificulta também a questão do planejamento conjugal que deve ser trabalhado pelos dois. Outra expectativa irreal é que pessoas pensam que ambos vão passar momentos juntos, tendo os mesmos interesses, os mesmos hobbies, as mesmas atividades esportivas. E na realidade isso também é uma expectativa falsa. Por quê? Porque dentro da individualidade de cada um, nem sempre é possível os dois estarem fazendo a mesma coisa. Eu me recordo que quando casei, a minha esposa, ela gosta de natação. E na realidade, natação nunca foi meu forte. Eu só sei nadar um estilo de natação, que é o nado prego. Não sei se você conhece o nado prego. Nado prego é aquele que você joga na água e afunda. Esse é o meu estilo de natação. E ela queria que eu nadasse com ela. E até fiz um esforço bem exagerado, vamos dizer assim. E entrei com ela numa escola de natação. Só que na realidade não era a minha opção, não era a minha prática, não era o que eu queria. Eu gosto de outro tipo de atividade, eu gosto de correr, eu gosto de atividade física. E na época ela também não gostava de fazer isso.
E tivemos que conciliar para que essa divergência não criasse um impasse no nosso relacionamento. Porque essa expectativa de que um fará o mesmo que o outro faz, isso é uma expectativa falsa. Isso não é real. E isso frustra quando a pessoa não vê a sua expectativa sendo atingida. Quer ver uma outra expectativa falsa? É quando você entra no relacionamento e você aceita o outro cônjuge, você entende, você acha que ele naquele momento atende a sua expectativa, você vê falhas, você vê alguma coisa que você não concorda, mas você acredita que isso vai ser mudado à medida que o tempo passar. Eu digo, isso é um engano. Porque entenda bem uma coisa, se para conquistar você, ele mostrou falhas, ou ela mostrou falhas, o que você acha que vai acontecer depois que houver a conquista? Aí mesmo que as falhas não serão corrigidas. E aí eu vejo uma situação, infelizmente, com muita frequência, relacionamentos que chegam a um ponto de esgotamento depois de 15, 20, 30 anos de relacionamento. Sabe por quê? No começo, tudo parecia bem, a expectativa é que com o tempo haveria maior aproximação, conhecimento maior, e isso pudesse então fazer com que houvesse mudança. Só que o tempo passou e as mudanças não vieram. E aí chega num ponto que a pessoa diz, eu já não aguento mais, eu já não suporto mais isso, cheguei no meu limite. E muitas vezes eu sou obrigado a dizer a casais que me procuram, pena que vocês procuraram ajuda muito tarde. Quando possível, trabalhamos e conseguimos com que os casais se ajustem. Em algumas situações, ainda bem que poucas, nós vamos encontrar casos perdidos. Por quê? Porque definitivamente a expectativa falhou, porque não houve mudança no comportamento do cônjuge. Expectativa essa que foi colocada lá no começo do relacionamento, acreditando que isso seria possível. Mas na realidade eu digo, se a diferença que existe no relacionamento não for trabalhada por ambos, definitivamente isso é um ponto de perigo que pode levar a uma exaustão no relacionamento conjugal e, por fim, acaba com uma separação. Outro fator que interfere também no planejamento conjugal. Eu vou falar de equilíbrio emocional. Eu sempre gosto de mencionar que quando duas pessoas se unem, se ambas estão trabalhando bem no equilíbrio emocional, mesmo que o casamento passe pelas fases que todo casamento passa, o equilíbrio emocional de cada cônjuge facilitará o entendimento, de maneira que as fases que vierem durante esse relacionamento, ambos estarão juntos para estarem superando as dificuldades. Se um não estiver bem no seu equilíbrio emocional, isso já dificulta um pouco. Se os dois não estiverem, aí eu digo, dificulta muito mais. Quando eu falo de equilíbrio emocional, eu vou falar de sentimentos básicos, eu vou falar de características negativas, eu vou falar de traumas complexos, sentimentos básicos que todos nós temos: raiva, medo, tristeza, alegria. Ou seja, todo ser humano tem esses 4 sentimentos básicos: raiva, medo, tristeza, alegria. Temos mais outros 2 complexos, que é o sentimento de surpresa e de nojo. Mas esses 3 primeiros que eu mencionei, raiva, tristeza e alegria,
Eles precisam ser entendidos porque, na realidade, nascemos com esses sentimentos e eles vão interferir no nosso comportamento. Aí você vai entender uma coisa: ficar com raiva não é errado. Ter medo não é errado. Ter tristeza não é errado. Então qual é o problema? O que gera desequilíbrio emocional? O que gera o desequilíbrio emocional é quando a pessoa não tem controle sobre esses sentimentos. Então se você ficou com raiva, mas você teve controle sobre a sua raiva, você não vai expressar essa raiva e com isso você não vai ferir as pessoas que estão à sua volta, porque você soube ter controle. A raiva te impulsionou, mas você teve controle. Se você teve controle sobre o medo te paralisa. E a única forma de você vencer o medo é quando você enfrenta o medo. Se você não enfrentar o medo, você sempre vai ficar paralisado. Tristeza, a tristeza nos reporta ao passado e muitas vezes aciona a culpa, porque fizemos ou deixamos de fazer alguma coisa e por causa disso tivemos resultado negativo. O que importa é que nós trabalhemos a nossa linha de pensamento e entendamos que nós não somos responsáveis por todos os resultados que acontecem na nossa vida. Bom seria se nós pudéssemos ter o controle sobre tudo. E não temos. E precisamos entender que tristeza em si não é um sinal de depressão. É um sentimento básico que todos nós temos, que não podemos deixar que ele nos domine, que ele nos controle. Porque tristeza não é depressão. Quando eu falo de características negativas, eu vou reportar isso ao nosso temperamento, que infelizmente nós temos características débeis. Nosso temperamento é composto de fortalezas e debilidades. E aí nós vamos encontrar nas nossas debilidades características como orgulho, vaidade, controle e mais uma série de outras características que dificultam o nosso diálogo, dificultam o nosso relacionamento, dificultam o nosso planejamento. Às vezes a pessoa não quer dar, a expressão comum, dar o braço a torcer por uma questão de orgulho. Muitas vezes a pessoa quer algo por uma questão de vaidade. Muitas vezes o controle que a pessoa quer exercer sobre a outra, isso dificulta o planejamento. Porque as coisas precisam ser feitas da forma, da maneira que aquela pessoa quer. Ela não aceita trabalhar um planejamento dentro do conceito de sociedade. É o caso de pessoas que querem fazer o que elas querem na hora que elas querem. Elas não compartilham. Ou se elas têm uma direção que elas buscam, elas não aceitam uma opinião. Ou seja, elas sempre vão tentar prevalecer naquilo que elas pensam por uma questão de orgulho, ou vaidade, ou controle. São características negativas que nós precisamos trabalhar em nós. No nosso comportamento, nós temos aquilo que precisamos mudar. E aí a melhor pessoa para identificar isso é a própria pessoa. Ou seja, o que você faz que fazendo não dá o resultado que você busca? A tendência natural é culpar a outra pessoa. E eu levo você nesse momento a refletir naquilo que você faz, se você não poderia fazer de maneira diferente. E não transferir a responsabilidade do fracasso, vamos dizer assim, a outra pessoa, mas você trazer para o seu comportamento a forma como você age, a forma como você aborda. Outro fator que eu mencionei dentro do equilíbrio emocional são os traumas e complexos.
traumas, infelizmente, eles fazem parte da nossa história, em função de fatos que aconteceram ao longo da vida, fora do nosso controle. E muitas pessoas trazem traumas desde a infância. O que aconteceu em casa, o que aconteceu com os pais, o que aconteceu na escola, o que aconteceu entre os amigos, o que aconteceu na vida dessa pessoa, infância, adolescência, fase adulta, e faz com que essa pessoa transfira o sentimento negativo que foi gerado quando um fato aconteceu para situações presentes. Então, qualquer coisa que aconteça hoje que lembre aquela experiência negativa, a tendência da pessoa é reagir de acordo com como foi no passado. Isso precisa ser resolvido para que o equilíbrio emocional dessa pessoa seja satisfatório, porque isso vai favorecer o planejamento conjugal. Complexos, sim, muitos, infelizmente, são dominados por esses complexos. Seja ele qual for. A pessoa com complexo de superioridade, ela sempre se acha no direito, na razão, ela que prevalece. A pessoa com o complexo de inferioridade, ela sempre vai se sentir menor do que os outros e com um risco muito grande de entrar numa linha de codependência, porque ela depende da aprovação, da aceitação, daquilo que o outro dê para que ela se sinta querida, amada, aceita. E esse complexo de inferioridade acaba criando uma dependência no relacionamento e prejudica. Por isso que eu estou colocando como um dos fatores que interfere no planejamento. Traumas e complexos também. Nós temos um outro ponto, um outro fator, eu diria que nessa conversa que estamos tendo, eu vou mencionar como sendo o último que eu quero citar nesse momento. A divergência de conceitos. O que é divergência de conceitos? É a maneira como pensamos. Se um pensa A, outro pensa Z, a distância é muito grande. E é preciso que entendamos que os conceitos foram formados por nós de acordo com o meio ambiente que nós vivemos, mais outras informações que nós recebemos, mais a nossa própria natureza da maneira como pensamos. Ou seja, são diversos fatores que trabalham na formação dos nossos conceitos. E aí entenda uma coisa. Num casamento, cada um tem uma forma de pensar. E se cada um seguir segundo aquilo que pensa, em alguns momentos haverá concordância. Mas em outros momentos não haverá concordância. E aí fica difícil o planejamento. Como podemos trabalhar isso? Nós trabalhamos isso quando ambos entendem a importância de trabalharem em linhas que levem a um ponto comum. Por isso eu sempre faço a pergunta aos casais: qual é o objetivo do seu casamento? Porque quando você tem um objetivo traçado, você vai entender que ceder numa linha de pensamento vai lhe trazer o resultado que é o objetivo que você busca alcançar. Quando você não tem esse objetivo estabelecido, você pensa no seu objetivo pessoal. E aí eu vou dizer, não vai cooperar para o objetivo do casamento. Quando você cede em função do resultado que você vai obter, você não fica no prejuízo, porque muitas vezes a pessoa pensa que abrir mão do seu conceito é prejuízo, porque deixa de ser ela mesma. Não, na realidade você não deixa de ser você. Você apenas está optando por aquilo que vai dar um resultado melhor. Porque, afinal de contas, todos nós vivemos e temos que aprender. Entenda que conceito não é uma verdade. Muitas vezes nós pensamos que o nosso conceito é uma verdade.
Não, o conceito não é uma verdade, o conceito é uma ideia. Ideia é essa que precisa ser trabalhada com verdade, e aí sim nós vamos entender que os conceitos, à medida que nós recebemos novas informações, ele pode ser reformulado. Então hoje nós temos um conceito, recebemos novas informações, porque entendemos que o que nós temos como conceito, na realidade, é uma ideia, mas adicionamos novas informações e agora nós reformulamos o conceito. E quando reformulamos o conceito, nós vamos evitar essa divergência, esse atrito que existe dentro do relacionamento conjugal, e isso vai facilitar em muito o planejamento. Por quê? Porque a divergência ela é comum e eu vou dizer, não tem como deixar de existir. A divergência sempre vai acontecer, porque não existem pessoas, ou seja, duas pessoas jamais vão pensar da mesma forma. Quando duas pessoas pensam de maneira diferente, isso é uma divergência. Mas como resolver isso? Quando você pensa, você diverge, até aí o outro não está tomando conhecimento, mas quando você expressa aquilo que você pensa, isso gera o que eu chamo de conflito. Conflito, entenda bem uma coisa, ele não é prejudicial. O conflito ele é benéfico para o crescimento no relacionamento conjugal. Por quê? Um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Aí ambos, com o mesmo intuito de alcançar o objetivo, vão trabalhar a harmonia dos pensamentos. E vai haver unidade, porque há uma reformulação de conceitos que ambos estão trabalhando, e aí sim o conflito promove o crescimento dentro desse relacionamento conjugal. Porém, quando o conflito não é bem administrado, ele gera a crise. E é a crise que maltrata, porque a crise fere, a crise dói, a crise muitas das vezes causa a separação, e daí a razão de tantos casais estarem enfrentando dificuldades na vida conjugal, porque na realidade estão em crise no relacionamento. E o objetivo de trabalharmos a visão conjugal do N2N é favorecer o entendimento para que, aplicando isso na vida conjugal, possamos ter um relacionamento com melhor qualidade, um relacionamento mais seguro, um relacionamento onde podemos ver aquele objetivo que temos sendo alcançado. E é por isso que, mês a mês, estamos abordando temas voltados diretamente ao relacionamento conjugal. E queremos que você continue assistindo, participando, e na nossa próxima colocação que faremos, no nosso próximo assunto, esperamos ter você conosco mais uma vez, para que isso promova o alcance do objetivo que você tem na sua vida conjugal. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, precisar de algum esclarecimento dentro do tema que estamos abordando, você pode entrar em contato conosco através do e-mail projetodevidaplena@gmail.com. E você enviando para nós a sua pergunta, na nossa próxima reunião estaremos respondendo e tirando a sua dúvida. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.